Bem-vindo e bem-vindas. Hoje nós estamos juntos aqui para mais um episódio do nosso Pode Tudo aqui de Manaus. E hoje a gente tem assim uma grande satisfação de receber uma pessoa ilustre, importantíssima, né? Dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Ele atualmente é o Dr. Serafim Fernandes Correia, conhecido aqui da nossa região, que está atualmente como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Né, ele possui um currículo extenso, né, mas a gente pode mencionar aqui por alto, só mais essencial, formação universitária em Economia pela UFAM e Direito pela Faculdade Marta Falcão, e o fato de ter sido, né, já nosso prefeito da cidade de Manaus e deputado estadual. Então, antes de mais nada, a gente começa a conversar, não é, esse importante convidado. E então gostaria de passar a palavra para você fazer assim, primeiras considerações. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Nazaré, pelo convite. E nós estamos aqui para um diálogo, procurar dar o maior número possível de informações sobre os temas que nós vamos conversar. Perfeito, muito obrigado. Então, assim, eu gostaria de começar falando sobre algo que sempre me chamou a atenção em você. Eu estava mencionando agora há pouco, né, que eu era um adolescente e aí tinha aquelas propagandas, eu acabei te Sim, conhecendo por isso, essas propagandas para candidatura e, e estava comentando com meu pai, falando, pai, eu vou votar no Serafim. E meu pai, obrigado. de nada. E meu pai tá falando, não, rapaz, tu não vota ainda. Mas aí eu falei, pô, vou esperar então para votar, né? Mas sempre me passou, não essa imagem de político do bem e essa imagem de uma pessoa sábia, que eu acho que é algo que falta. E a gente percebe muitas vezes a sabedoria das pessoas em pequenos gestos, né? E um desses gestos seus que sempre me chamou a atenção foi a preocupação com a questão da orla em Manaus. Não é? A gente sabe que já existiram diversos projetos, né, voltados para ampliar o acesso à orla em Manaus, como até dentro da academia, né? Por exemplo, na UFAM já ouvi falar muito do Ponta Branca, né? Que a gente teria a Ponta Negra e teria o Ponta Branca. Mas foram muitos anos sucessivos de políticos no decorrer desse século, digamos, passado início desse século, né? De mandatos que eles não viram a orla, né? E de alguma forma, não é, a orla lhe chamou a atenção. Não chamou a atenção desses governos, mas sempre lhe chamou a atenção. A gente sabe que hoje você procura restaurar esse projeto, né, maravilhoso, que é o Memorial Encontro das Águas. Gostaria de saber, né, o que existe na orla que muitos não conseguem ver, mas você conseguiu. Veja, eu entendo que o ponto mais belo de Manaus, no aspecto da natureza, é o encontro das águas, sem dúvida. Agora, ver o encontro das águas, você ali navegando numa canoa, numa voadeira ou mesmo num barco é uma coisa. Ver o encontro das águas de 80 metros de altura é outra, tendo lá embaixo uma praia que fica tão bonita quanto a Ponta Negra, porque aquela região ali é a região das lajes. Ali tem um pedral muito forte. Então, ali, as pessoas da Zona Leste conhecem e vão a pé para lá, mas é bom que tenham acesso. E que ali, eu quero resgatar a história, o Orlando Farias, de saudosa memória, era um jornalista de A Crítica. Ele convidou a mim, ao vice-prefeito Mário Frota, o então vice-prefeito Mário Frota, e ao senador Jefferson Pérez para irmos lá visitar. Quem foi visitar primeiro foi o Mário Frota. E ele voltou de lá assim encantado. Muito bem, na sequência eu fui e fui junto com Jefferson Pérez. Depois a professora Telvina Garcia também esteve lá. E aí várias pessoas foram e todas ficaram encantadas com aquilo. Não é justo que aquela seja Manaus tão bonita que a própria Manaus não conhece. Aí surgiu a ideia do projeto do Niemeyer, que para fazer justiça também, até porque ele não está mais entre nós, a ideia foi do senador Jefferson Pérez, de que ali um projeto do Niemeyer, louvando o encontro das águas, seria juntar a beleza arquitetônica do Niemeyer com a beleza natural da cidade. E assim foi feito. Aí o então vice-prefeito Mário Frota liderou essas conversas com o escritório do Oscar Niemeyer, assessorado sempre pelo Carlos Valente, que hoje, com a graça de Deus, é de novo presidente do Implurb e alguém comprometido com aquela obra.
Essa obra não foi possível de ser executada por falta de recursos. O projeto foi abandonado em 2017, 2018. Eu levei o então prefeito Arthur Vigílio Neto lá, ele ficou encantado também, mas também por falta de recursos não conseguiu avançar. Agora o prefeito Davi Almeida promete, já lançou a ordem de serviço para que a obra seja feita. De minha parte, enquanto deputado, eu fiz uma emenda para permitir o acesso, que hoje está praticamente todo asfaltado, faltando concluir arremates do lado esquerdo da via e as calçadas. Mas a obra está uma beleza e vai permitir o acesso. Quando permitir o acesso, não apenas poucas pessoas da Zona Leste, mas toda a cidade de Manaus vai poder ir lá. E a obra sendo concluída, como se espera no ano que vem, Manaus vai ter um ponto turístico da beleza natural, para contrastar com qualquer outra beleza natural do mundo, porque aquilo só nós temos, ninguém tem uma vista daquela, só Manaus tem. Eu fico muito, muito feliz de que agora o projeto vai andar, agora o projeto vai sair. É gratificante saber disso aqui como manauara, né? Pessoa que nasci aqui, sempre tive também esse questionamento, né? A gente sabe que são muitos quilômetros de orla, a gente sabe que muitos espaços estão destinados para a questão portuária, o que é normal, né? E é necessário, mas a gente está dentro, digamos assim, da capital da Amazônia e tem que ter o acesso, né? Claro, e Manaus cresceu equivocadamente de costas para a orla. Verdade. Ela cresceu no rumo da Zona Norte, no rumo da Zona Leste, da Zona Oeste. E a Zona Sul, afora o projeto da Manaus Moderna, ele vai pela orla até um ponto, mas a partir dali ele se Vai indo interioriza pro distrito, no para essa rumo do parte. distrito. Isso. Então, eu creio que quanto mais nós pudermos mostrar a orla para nós mesmos, será muito importante. Eu acho que muda a vida das pessoas, eu acho que tá tudo aí, né? Tá a sustentabilidade, Inclusive, tá. se um grande grupo hoteleiro quiser fazer um empreendimento hoteleiro ali naquela área, tendo uma torre que permita uma melhor visão, a visão mais alta ainda do Encontro das Águas, vai ser um sucesso total. Mas ainda não surgiu essa ideia. Até o Hotel Tropical, que é na outra ponta, na Zona Oeste, ele quebrou, né? A Varig quebrou e na sequência levou também o hotel. E o hotel agora está sendo revitalizado pelos novos proprietários, que no caso são os proprietários da Universidade FAMETO. É porque pode parecer realmente uma coisa assim, é só um visual, mas é muito mais que isso, Não, é muito né? mais, vai mudar o conceito. O conceito hoje só tem visual na Ponta Negra. Passaremos a ter um visual também na Ponta Branca. É, Isso é muito importante para conceito de cidade. maravilha. É turismo, é economia Turismo, exatamente, e sem a dúvida. iniciativa privada, é o E o que é espaço o empregos, turismo? O né? turismo é vender imagem, é vender fotografia, é vender vídeos. E ali não tem lugar mais bonito do que aquele contemplando a natureza. Maravilha, né? Uma vista bicolor, né? Eu Sim. passo ali, eu acho lindíssimo também. Pois é, isso me chamou muito a atenção. Agora, a gente sabe também que um outro tema que é muito importante, a gente ouve muito falar, né, nos dias de hoje, tem ouvido falar sobre desenvolvimento, talvez esse foi o termo que começou a surgir antes. Depois a gente começou a ouvir falar do desenvolvimento sustentável, não é? E muita gente ainda não sabe direito o que que é, né? Pelo menos as pessoas não têm um entendimento, né, o estudo sobre isso. Mas surgiram outros dois termos que são mais novos ainda e que também ainda traz muito assim desconhecimento das pessoas, não tem o conhecimento do que é os termos de biotecnologia e bionegócio. Então eu acho que ninguém melhor do que você atualmente, né, para poder, em termos práticos assim, poder transmitir para a gente o que seria isso, né, para uma pessoa que não conhece realmente essa temática poder entender, né, o que significa esse bionegócio, a bioeconomia, a biotecnologia, qual a importância disso para a nossa região, para o mundo, não é? E qual seria então a diferença também entre essa economia tradicional e a bioeconomia, né? Veja, a bioeconomia ela diz respeito à economia possível de se retirar da biodiversidade.
nós temos a maior biodiversidade do mundo e temos muito para usufruir dela, mas para isso nós precisamos de pesquisa, pesquisa pura, depois a pesquisa aplicada, para chegar nas patentes e aí podermos avançar. Para isso, há mais de 20 anos, o governo federal fez o CBA, Centro de Biotecnologia da da Amazônia. Amazônia. Só que, pelas mais variadas complicações do serviço público, não andou. Agora, neste governo, por iniciativa do vice-presidente Geraldo Alckmin, o projeto andou e tem uma nova governança no CBA. Esperamos que tudo caminhe de outra forma, com mais celeridade, para que possamos ter, começando pela pesquisa pura, chegarmos à pesquisa aplicada, chegarmos às patentes. É isso que se espera. E, com isso, desenvolvermos a bioeconomia. Biotecnologia seria aplicar tecnologias aos produtos da natureza, mas aí não apenas na biodiversidade da Amazônia, voltados também para melhorar geneticamente a nossa produção de agronegócio, por exemplo. E bionegócios é que os negócios feitos a partir daí. Dizer que o Brasil tem uma empresa, a empresa brasileira, a Embrapa, de pesquisas agrícolas, né? E ela tem relevantes serviços prestados ao Brasil. Ela tem quase, acho que já fez 50 anos por volta disso, e melhorou em muito a nossa produção agrícola. Somos hoje grandes exportadores de grãos, exatamente por isso. Agora, é oportuno tocar nesses assuntos, porque tecnologia, ciência, inovação são as razões de nós termos perdido a Batalha da Borracha. Como é que foi a Batalha da Borracha? Só nós tínhamos borracha. Essa borracha era retirada das seringueiras dentro da selva amazônica, com o nosso caboclo entrando com um cigarro de maconha na boca, exatamente para não sentir a picada dos mosquitos. Quando ele era picado pela malária, fatalmente ele morria. O que é que os ingleses fizeram? Eles vieram aqui, pegaram uma saca de sementes de seringueira, levaram para Londres, melhoraram geneticamente, plantaram na Malásia num processo racional, em linha de produção, nos termos do Henry Ford, e o seringueiro malasiano, ele saía de manhã numa bicicleta, pedalando e incrustando as tigelinhas para pegar a borracha. No final da manhã, ele parava num lugar de sombra, se alimentava, porque ele já levava a marmita dele pronta, e voltava recolhendo as tigelinhas e colocando num recipiente. Então, ele tinha uma vida tranquila, a coleta era muito racional, o trabalho era eficaz e o rendimento disso era infinitamente melhor e maior do que o nosso caboclo aqui na Amazônia. Com isso, nós perdemos a guerra da borracha e o Brasil, que era o maior exportador de borracha do mundo, ficou perdendo a guerra para a Malásia. Vivemos tempos muito ruins. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, os aliados precisavam de borracha. A gente E teve só aquele tinha segundo. aqui. Aí tivemos o segundo boom da borracha. Mas ele foi, de certa forma, artificial, porque ele interessava aos Estados Unidos, que então financiaram grandes projetos no Sudeste, como a Vale do Rio Doce, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e injetaram dinheiro no Brasil, e aqui eles financiavam todo o ciclo da borracha, desde o aviador, desde os seringalistas, os regatões que subiam os rios, trocando mantimentos, trocando equipamentos pela borracha. Era um escambo. Mas foi assim que o Brasil contribuiu para a guerra, dizendo que vieram 80 mil nordestinos, principalmente cearenses, para a Amazônia, dos quais 40 mil morreram. E isso eles nunca foram reconhecidos.
Na Constituinte, a deputada federal Beth Aziz apresentou um projeto criando uma aposentadoria, uma pensão para, primeiro, os sobreviventes, segundo, para os descendentes, no caso, as viúvas, descendentes dos chamados soldados da borracha. E só então os soldados da borracha foram reconhecidos. Portanto, veja que ciência, tecnologia e inovação é uma coisa de 100 anos atrás. Apenas mudaram os nomes, mas é a mesma coisa. E se nós não avançarmos, embora tenhamos a Zona Franca, nós perderemos a nova batalha da ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Hoje, quem não tem ciência, tecnologia e inovação vai ficar a reboque, vai ficar sendo um mero montador. E que não é isso que a gente quer. A gente quer ter a criatividade. Cada vez mais é menos Harvard e mais software. Então, os chineses, os coreanos estão levando uma vantagem enorme sobre nós. Temos aqui muitas empresas coreanas e chinesas e elas estão começando, como, por exemplo, a Samsung, que implantou aqui a Cydia, que é uma instituição voltada para a ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito importante para nós, estamos no caminho certo.